espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária, novamente aqui com mais um capítulo, 2 Samuel, capítulo 10. Eu não posso deixar de agradecer vocês, porque o número de likes tem aumentado no canal, os comentários também, o número de inscritos no canal está subindo para a glória e honra do Senhor Jesus. Obrigada a todos vocês que fazem parte desse crescimento, que me ajudam, que seguem o canal todos os dias, os novos inscritos que têm começado a ler a Bíblia desde Gênesis, o número lá está aumentando também. Eu agradeço em nome de Jesus, porque tudo aqui é feito para a honra e glória do nome do Senhor. Não esquece então de apertar o seu like, e se você é novo, aperta o sininho das notificações para você continuar aqui com nossos estudos. Hoje, em 2 Samuel capítulo 10, nós vamos ver o que vai acontecer com relação aos sírios. Os sírios eram um povo que lutava contra Israel, mas houve um tempo de paz e novamente um tempo de guerra. O rei dos filhos de Amon morreu e o seu filho Anur passou a reinar no lugar do seu pai. Versículo 1. E o Davi envia servos para consolar o filho dele, que o pai havia morrido. Versículo 2. Porque o pai tinha sido benevolente com Israel. Mas os príncipes de Amon, em vez de entender o intuito do Davi, eles envenenaram o filho dele contra o Davi, dizendo que na verdade eles tinham ido lá para espionar a terra e para roubá-los. Versículo 3. Então Hanun pega os servos de Davi e raspa metade da barba deles e ainda corta suas roupas até as nádegas. Uma coisa vergonhosa para os israelitas. E eles voltaram para casa muito envergonhados. Então o rei manda que eles ficassem lá em Jericó até a barba crescer de novo e depois eles pudessem voltar para casa. Mas isso deixou Davi muito irritado, porque ele percebeu que os sírios agora, esses filhos de Amon, depois que ele morreu, estavam querendo fazer guerra com Israel. Versículos 4 e 5. E os filhos de Amon, vendo que eles tinham feito um ato abominável, contratam os sírios lá de Zobá, com 20.000 homens e mais 1.000 homens de Maaca e mais 12.000 de Tobi. Imagina o número de exércitos, tudo para ir contra Israel. Versículo 6 vai dar esse detalhe para nós. O Davi, ouvindo isso, manda chamar o Joabe, que era o seu capitão, para ir contra Moabe. Mas os sírios e os demais homens o impediram. Versículo 8. O Joabe formou uma linha contra os sírios e Abissai e seus irmãos fizeram uma linha contra os filhos de Amon, dizendo: se os sírios forem mais fortes, você os socorre. Se os da Amon forem mais fortes, nós iremos te socorrer. Versículos 10 e 11. Era uma batalha aonde todos tinham que usar estratégias para poder vencer os sírios. Amém? Então, ele diz: esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Versículo 13. Na peleja, os sírios acabaram fugindo e também os filhos de Amon fugiram. Joabe voltou para Jerusalém como vencedor nessa batalha. Versículo 14. Porém, os sírios se refizeram. E Hadadezer convocou os sírios do outro lado do rio e esse marchava diante deles. Versículo 15. Davi ficou sabendo de novo e ajuntou todo Israel. Foram até Elã, onde pelejaram contra os sírios. E estes novamente fugiram com seus 700 carros e 40.000 homens, ferindo tanto a Sobaque, que foi morto, que era o capitão do exército dos sírios. Versículo 18. Vendo, pois, todos os reis, os servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, sabe o que eles resolveram fazer? Fizeram paz com Israel e os serviram, não mais indo socorrer os filhos de Amon, que tinham contratado eles para ir contra Israel. Eles viram que por 2 vezes eles fracassaram contra Israel, decidiram fazer paz com Israel e servi-los, ao invés de ir contra eles. Como nós podemos perceber aqui, o Davi sempre encontrava uma forma de subjugar seus inimigos. Por quê? Porque a mão do Senhor era com ele em todas as batalhas que ele entrava. Não importava quantos se ajuntassem contra Israel.
Quantos cavalos tivessem, quantas carruagens, quantos exércitos, sempre eles sucumbiam diante do forte e poderoso exército do grande Deus de Israel. Glorifique a Deus por isso. Por isso, então, o que você deduz aqui? Não importa quantos são seus inimigos, não importa que eles pareçam mais fortes do que você. Se você estiver unido com o Deus de Israel, com o Senhor Jesus, hoje, morto, crucificado, ressuscitado, você vai obter vitória em todas as suas batalhas, porque o inimigo só se levanta com uma razão, ele se levanta para cair, porque o Senhor já o derrotou na cruz do Calvário. Aleluia! Por isso, então, você presta atenção, se o Deus de Israel, Senhor Jesus, estiver junto com você na batalha, um a um, seus inimigos serão vencidos e vão te servir. Aleluia! Qual é a sua batalha hoje? Quem são os seus inimigos hoje? Você está numa batalha emocional, você está numa batalha espiritual, você está numa batalha sentimental, você está numa batalha familiar, você está numa batalha financeira. Qual é a sua batalha, meu irmão? Saiba que o Senhor pode te dar vitória em todas elas. Aleluia! Glorifique a Deus por isso. Mesmo que os seus inimigos se levantem, se você estiver em santidade, presta atenção, tem algumas condições, tá? Você tem que estar em obediência, você tem que estar em santidade, você tem que estar servindo ao Senhor. E dessa forma, Ele vai, com certeza, tomar sua batalha para Ele, lutar e vencer todos os seus inimigos, por mais poderosos que eles possam parecer a você. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê vitória contra todos os seus inimigos poderosos que se levantarem contra você. Amanhã a gente volta com 2 Samuel, capítulo 11. Acho que é o capítulo mais triste da vida de Davi, porque ele vai olhar para uma mulher que ele não poderia ter olhado, a famosa Batseba. Amém? Amanhã a gente volta com essa história triste, do capítulo mais triste da história de Davi. Pecar contra o Senhor tem consequências muito terríveis. Amanhã voltaremos, se o Senhor nos permitir. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, em nome de Jesus. Aleluia, um abraço. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada.